pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, chegamos a mais uma videoaula do nosso curso completo. Eu tô muito feliz com todo o feedback de vocês aqui dentro da nossa área de membros. Hoje então é a nossa videoaula recheio de ninho, certo? Então, o que a gente vai precisar para esse recheio de ninho? Um leite condensado, um creme de leite, ninho em pó. E caso você tenha uma panela que não seja tão grossa quanto essa que eu estou utilizando, aí a gente vai precisar também de uma colherzinha de manteiga ou margarina. Uma coisa importante, na nossa apostila Bolos de Sucesso, a receita está dobrada, porque todas as nossas receitas, né, de massas são para formas a maioria é para formas do diâmetro de 17 e 18 centímetros. Então, por isso, na apostila, a receita de recheio está dobrada, tá? No caso, na apostila tá 2 leite condensado e 2 creme de leite, certo? Então, como aqui eu vou fazer uma receita única, então é um leite condensado e um creme de leite, certo? Mahara, até quantas receitas tu indica que a gente faça de uma única vez? 2 no máximo, tá, gente? Quanto mais leite condensado e creme de leite vocês fizerem de uma única vez, mais vai demorar para pegar o ponto. E quanto mais esse recheio de ninho, né, fica no fogo lá mexendo, mais vai ficando amareladinho, aí não fica bem branquinho, tá? Então vamos colocar um leite condensado na nossa panela grossa. Então não vou precisar utilizar a manteiga nem a margarina, mas se fosse utilizar era uma colherzinha pequenininha de café, tá? Tô utilizando leite condensado moça, mas gosto muito também do Itambé. Tem outras marcas boas também, tá, gente? Vocês podem utilizar a marca da preferência de vocês. Quando eu comecei a gravar os vídeos aqui do nosso curso, eu ainda utilizava a Italac, que era muito bom. Mas depois, né, eu comecei a não ter mais o mesmo resultado com o Italac nos recheios. Aí eu mudei pro moça e pro Itambé. Mas se você quiser continuar utilizando o Italac, pode utilizar também, certo? Uma caixinha de creme de leite, tô utilizando Nestlé, tá? Mas também gosto da Piracanjuba, que é bem firmezinho, certo? Então coloquei o leite condensado e o creme de leite. Vou misturar esses 2 ingredientes aqui antes de colocar o ninho, tá? E vou colocar depois, na sequência, 4 colheres de sopa de ninho em pó. Lembrem que eu estou fazendo apenas uma receita. Se for dobrar, dobra tudo. 2 cremes de leite, 2 leite condensado e 8 colheres de ninho, tá? Tem que ficar bem forte o sabor do ninho nesse recheio. Esse recheio é maravilhoso, tá, gente? O ponto que eu vou ensinar é o ponto que dá pra fazer recheio, pra bolo de andares, dá pra vocês trabalhar com bico, dá pra fazer tudo. Eu vou mostrar no final da aula depois o resultado também dele depois de frio, completamente frio, tá? Então misturei bem aqui o leite condensado e o creme de leite. Vou colocar agora 4 colheres de sopa de ninho. Vou peneirar porque eu quero um resultado perfeito nesse recheio, tá? Para que não fique nenhum gruminho mesmo. Então, vou peneirar 4 colheres de sopa de ninho. Coloquei 2. Vou peneirar aqui. Depois eu vou peneirar mais 2. Mahara, mesmo eu fazendo assim, ainda fica com gruminhos o meu recheio. Pode ser o fogo muito alto que você esteja fazendo, ele cria casquinha embaixo da panela. Pode ser a panela que é muito fina também. De repente você não peneirou o ninho também. De repente você não usou o ninho mesmo, aí os outros leite em pó são mais grossinho, né? Criam mais pelotinhas. Mas também tem outra maneira de que o seu ninho se dissolva mais. Olha como cria. Tem umas bolinhas que não se desmancham. Vou apertar aqui pra ver se elas se desmancham. Tem uma outra maneira também, um outro pulo do gato. Você pode peneirar esse ninho, né? Deixar ele peneiradinho e colocar
uns 50 a 60 ml de leite integral e misturar bem, como se você fosse tomar, tá? Mistura, mistura, mistura até dissolver bem aquele e depois você adiciona aqui junto com o leite condensado e o creme de leite, mexe bem e leva pro fogo, tá? Que também vai ter menos chance de empelotar o seu recheio de ninho, tá? Peneirei o ninho, gente, e vocês vão notar que fica umas pedrinhas, mesmo no ninho, que não se desmancham, tá? Podem descartar esses farelinhas assim, mais empelotadinho que fica no final, pode descartar. Vou deixar aqui de ladinho. Deixar o nosso ninho aqui. E agora eu vou misturar muito bem o ninho no meu leite condensado e creme de leite, tá? Antes de levar pro fogo. Esse é outro segredinho que ajuda muito no resultado. Outra coisa que vocês têm muita dúvida, Mahara, uso o ninho instantâneo ou o integral? Tá, gente? Eu gosto do instantâneo, eu acho que ele dissolve com mais facilidade. Mas eu também já utilizei o integral e também deu certo. Mas eu acho que o instantâneo, para recheio assim, né, para chantininho, ele dá um resultado mais satisfatório, tá? Vou misturar bem. Gente, tem uma outra coisa também que eu aprendi com uma aluna minha, tá? Ela me falou esses dias, a gente também aprende com as nossas alunas e alunos, né? A gente não sabe tudo sempre. Então, uma vez ela me falou, numa videoaula minha, gratuita até, que ela achou que eu sofri um pouco para misturar o achocolatado em pó, no caso do brigadeiro tradicional. Ela achou que eu demorei muito para agregar o cacau, né, em pó, no leite condensado e creme de leite. Aí ela disse que é muito mais fácil eu colocar o leite condensado primeiro na panela, o cacau e misturar bem. E só depois adicionar o creme de leite e misturar também. E eu fiz esse teste e se tratando do brigadeiro de chocolate, eu achei que ela tinha razão, realmente agregou com mais facilidade. Então vocês podem, fica mais essa dica aí. Eu não me lembro o nome da aluna, mas fica mais essa dica, né? Principalmente pro brigadeiro tradicional aí, o brigadeiro de chocolate. E aqui no de ninho, no fim, eu me esqueci de colocar em prática essa dica dela, mas aqui já tá bem misturadinho. Acredito que não vai ficar com pelotinhas nenhuma o nosso recheio de ninho. Mahara, fiz tudo o que tu falou e mesmo assim o meu recheio ficou com gruminho. Dissolvi, peneirei o ninho, né? Misturei bem antes de levar pro fogo e mesmo assim. Aí você pode tirar ele do fogo, tá? Depois que você chegou no ponto que você queria, você pode tirar do fogo, certo? Esperar ele esfriar um pouquinho, né? Que fica muito quente. E pode bater no liquidificador. Bate ele no liquidificador e depois tira, coloca no recipiente de vidro e deixa descansar. Ele vai ficar bem lisinho também. E não vai perder o ponto porque você bateu no liquidificador depois, tá? Então aqui eu misturei muito bem e vou levar ao fogo baixo, tá? Para médio, dependendo do fogão, fogo médio é melhor, porque às vezes a gente perde o ponto do recheio por ficar muito tempo lá no fogão mexendo e o que que acontece? Os nossos recheios viram puxa, né? Perdem o ponto. Então às vezes, dependendo do fogão, se for um fogão mais fraquinho, é melhor que você faça em fogo médio do que baixo, tá? Mas a princípio, para não queimar tudo, começa no fogo baixo. Então agora eu vou lá pro meu fogão para fazer e mostrar para vocês o ponto certinho deste brigadeiro de ninho. Vamos lá? Pessoal, tô aqui com a minha panelinha agora aqui no fogo, ó, médio, deixei em médio, porque a minha panela ela é bem grossinha, tá? Então, agora aqui eu vou ficar misturando, mexendo sem parar, até chegar naquele ponto que a gente vai conseguir rechear o bolo com segurança, que a gente vai conseguir fazer um trabalho com bico se for necessário, que a gente vai conseguir fazer uma barreira de contenção para recheio, né? Vou ensinar vocês como é que faz nas próximas videoaulas
lá das decorações dos bolos vai entrar a aula assim, fazendo contenção, tá? Então, é um recheio que vocês podem utilizar para tudo, tá? Então, aqui agora tá, né, recém coloquei, tá molinho. Quando estiver chegando no ponto, eu volto para mostrar para vocês. Que é aquele mesmo ponto do brigadeiro branco, do brigadeiro preto, que a gente levanta a espátula e ele começa a cair em pedaços da colher, ele vai criando morrinhos, né, de recheio em cima do próprio recheio. Ele começa a ficar firminho. Então, eu vou ficar mexendo aqui e já volto para mostrar para vocês o ponto. Pessoal, voltando aqui então, já estamos no nosso ponto, ó, já começou a se soltar do fundo da panela, ó. Começou a soltar do fundo da panela, ó. Tá? E a gente levanta a espátula que a gente tá misturando e ele começa a cair em pedaços, ó. Um pedaço, outro, e vai parando em cima do próprio recheio, ó. Vai criando bolinhas e vai parando em cima do próprio recheio, ó. Não afunda mais no recheio. Esse é o ponto correto para o nosso recheio ficar bem estruturado e para a gente também conseguir trabalhar com bico se for necessário, tá? Então agora eu vou desligar aqui o meu fogão, vou botar dentro de um recipiente e volto lá para mostrar para vocês também o resultado do nosso recheio. Bom, pessoal, retomando aqui, tirei, né, o nosso recheio de ninho lá do fogão, desliguei. E agora já vou colocar imediatamente dentro de um recipiente, tá? Então, vem aqui. Mahara, uma coisa que eu sei que vão falar. Esse recheio de ninho não fica bem doce? Fica bem doce, tá, gente? Essa medida de um leite condensado para um creme de leite, ele dá bastante estrutura pro nosso recheio, mas também fica um doce, bem doce. Se você quiser um recheio de ninho mais suave, você pode estar acrescentando mais uma caixinha de creme de leite. Então, você pode acrescentar para um leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, certo? Vai demorar um pouco mais para pegar no ponto, mas vai pegar também e você vai ter um recheio mais suave. Fica uma delícia também, né? Com essa medida de um leite condensado para 2 creme de leite. Mas se você quer um bolo que fique mais estruturado, se você quer usar esse recheio de ninho também como contenção, de repente você vai querer colocar em cima, né, no meio, uma geleia, fruta, então tem que ser bem estruturado. Então, um leite condensado para um creme de leite, certo, gente? Aqui, então, ó, já tá firminho, ó, e nem esfriou ainda e já está firminho. Eu espero ele esfriar só um pouquinho, vou esperar uns 2 minutinhos e já vou colocar por cima, grudadinho no recheio, e cobrindo todo para evitar qualquer contato de ar, plástico filme, tá? Se você não tem plástico filme, pode ser um saquinho daqueles que eu já mostrei para vocês, que vocês podem comprar no supermercado, aqueles rolinhos de saquinho, que é que nem os saquinhos que tem na fruteira, né? No saquinho do pão também. Pode colocar coladinho no seu recheio, mas tem que ser um saquinho que você não tenha utilizado para outra coisa, tá, gente? Tem que ser só para isso mesmo. Então aqui tá o nosso recheio de ninho, maravilhoso, uma delícia. Olha, gente. E eu vou deixar ele esfriar completamente, tá? E depois eu volto para mostrar para vocês como é que ele fica depois de completamente frio. Combinado? Um beijão e eu já volto. Bom, pessoal, voltando aqui com o finalzinho da nossa videoaula do recheio de ninho. E eu tô aqui, já deixei ele esfriar. Cobri com um saquinho, vou tirar aqui o saquinho, tá? Pra mostrar pra vocês. Ele pode ficar mais tempo descansando e deve, mas pra nossa aula não ficar muito longa, ó a textura. Eu vou aproximar a câmera pra vocês poderem acompanhar a textura e ver o trabalho com bico. Ó, pessoal, a textura do nosso recheio de ninho. Olha que firme. Ó.
perfeita. Eu vou colocar aqui na minha manga, eu vou utilizar o bico 1M da Wilton, só para que vocês possam ver a textura, né? E essa textura do nosso recheio de ninho para trabalhar com bico, gente, isso também vale para os nossos outros recheios que tem aí nas videoaulas de recheio, tá? É o mesmo ponto do brigadeiro branco tradicional e é o mesmo ponto do brigadeiro de chocolate tradicional, tá? Então, ó. Ó, bem firme, tá? Ó, vou fazer outra virada pra cá. Menorzinha. Tá, gente? Ó. É o mesmo ponto. Pra fazer laterais dos bolos. Tudo o mesmo ponto, ó. As pitanguinhas. Ó. Tá? Então, esse aqui também dá pra trabalhar com o bico. Lembrem que pode utilizar também nos nossos outros recheios, tá? Agora eu vou voltar a câmera para finalizar a nossa videoaula. Bom, pessoal, então chegamos ao final da nossa super videoaula do recheio de ninho, com um ponto perfeito para rechear, cobrir o bolo. Uma outra coisinha, Mahara, fiz o meu recheio de ninho para usar no outro dia, e no outro dia tava muito duro para usar com o bico. Você pode aquecer no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele volte no ponto perfeito para você trabalhar com bico. Não tem problema nenhum. Mahara, eu fiz o recheio, mas eu vou fazer o bolo só daqui 2, 3 dias. Eu posso reservar na geladeira? Pode sim, coloque num pote com tampa e sempre coberto com o plástico filme ou um saquinho encostando direto no recheio, e pode colocar na geladeira. Ele vai durar aí até 7 dias dentro da geladeira fechadinho. Depois é só tirar da geladeira. Se for o caso, você pode aquecer novamente ele para que ele volte a uma textura mais agradável para você rechear o seu bolo ou fazer decorações com bico. Certo, pessoal? Então era isso. A nossa videoaula fica por aqui. Qualquer dúvida, podem deixar aqui abaixo nos comentários, que a gente vai estar respondendo a todo mundo. Eu não indico que você congele o recheio de ninho, porque depois não fica o mesmo sabor, mas se quiser, né, guardar no freezer, se quiser, né, conservar no freezer, ele tem durabilidade de 2 a 3 meses, no máximo 3 meses dentro do freezer. E para descongelar é a mesma coisa, tira do freezer e deixa ele descongelar naturalmente. Não coloque no micro-ondas, não fique, né, adiantando o processo de descongelamento. Deixa descongelar naturalmente, que ele vai voltar ao ponto de recheio. E a mesma coisa, você pode aquecer um pouquinho no micro-ondas depois de descongelado, se você quiser que ele fique mais molinho para trabalhar com bico ou para fazer cobertura nos seus bolos. Certo, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula!